That Arizona sky burning in your eyes. You look at me and baby wanna catch on fire. It's buried in my soul like California gold. Olá pessoal, muito bem-vindo a essa aula. Uma aula que vai fazer uma questão de física que caiu no vestibular da FUVEST desse ano de 2024, uma questão do caderno K, exercício 63. Uma empresa júnior de alunos de engenharia projetou um termômetro mecânico para medir a temperatura do óleo utilizado em máquinas e equipamentos com base na variação da densidade do óleo com a temperatura. Com essa finalidade, emprega-se um objeto de massa M maiúsculo, igual a 18 gramas e volume de 20 cm3, que permanece imerso em um óleo e está preso por um fio ao fundo da superfície, conforme mostra a figura. A temperatura é medida por meio da variação na tensão do fio, que muda devido à variação da densidade do óleo com a temperatura. O gráfico a seguir mostra a dependência da densidade do óleo com a temperatura. Aí temos esse gráfico com a densidade em função da temperatura. Nessa configuração, a temperatura na qual a tensão na corda se anula é igual a... Aí temos as 5 temperaturas. Bom, pessoal, pelo enunciado, o aluno vai se assustar com o tipo de enunciado. Mas se vocês ficarem comigo até o final dessa aula, vocês vão ver como é simples essa resolução, vai exigir conhecimentos básicos de hidrostática. Então vamos lá, gente. Eu sempre recomendo a vocês irem direto na pergunta. Qual é a pergunta? Ele quer saber a temperatura na qual a tensão na corda se anula. Bom, primeiro, dá uma olhada nesse gráfico aqui. A temperatura não corresponde aqui ao que seria nos eixos de coordenadas cartesianas, o x. Então a temperatura seria o x e a densidade o y. Como ele quer a temperatura, então nós vamos utilizar esse gráfico aqui. E para a gente descobrir a temperatura, o que nós vamos ter que saber? Saber a densidade. Então você vai montando a linha de raciocínio. Você vai ter que ir na captura da densidade desse sistema aqui, tá certo? Então, primeiramente, vamos lá, vamos para a figura aqui. Ó. Essa figura aqui está mergulhada aqui no óleo. Bom, primeira coisa, qual é a primeira força que você nomeia geralmente? Eu sempre gosto de começar pelo peso. Tem mais alguma força? Claro que tem. Tem a força de tração no fio, está sendo tracionado. Tem mais alguma força? Claro que tem, né, gente? Porque se eu tenho a força peso e a força de tração para baixo, alguém tem que equilibrar para cima. Qual seria essa força de equilíbrio? Todo mundo sabe que é a força de empuxo. Então, dá para a gente montar uma equação. Eu posso dizer que o empuxo é igual à força peso mais a força de tração. Porque como esse fio aqui está preso no fundo desse recipiente, claro que é obrigatório que ele esteja em equilíbrio. Então, por isso que eu disse que o empuxo, que é uma força voltada para cima, sentido para cima, é igual à soma das forças de peso e tração para baixo. A pergunta diz o seguinte: qual é a temperatura na qual a tensão na corda se anula? Opa, peraí. Se a força de tração se anula, eu vou considerar a tração zero. Então, se T é igual a zero, como é que vai ficar a minha equação? Vai ficar assim, ó. O empuxo será igual ao peso, correto? Muito bem. Qual é a formulinha do empuxo? Agora vai começar a aparecer a nossa incógnita, que é a densidade. A fórmula do empuxo é a densidade. Eu gosto de usar a letra grega μ, vezes o volume deslocado, o volume que esse corpo ocupa dentro do óleo, vezes o g, que é a aceleração da gravidade. E qual que é a formulinha do peso? O peso, gente, é sempre a massa vezes a aceleração da gravidade. Bom, e nós estamos na captura de quem mesmo? É desse μ aqui, a densidade. Então, eu vou passar todo mundo para o outro lado, deixando só a densidade do lado de cá. Então, vai ficar assim, m vezes g. Bom, o g com g corta. Então, a minha densidade vai ficar igual a massa sobre o volume só. Mas a massa, quanto que é? Então, a massa é 18 gramas
e o volume é 20 centímetros. E por que eu estou usando essa unidade? Porque olha aqui no gráfico da densidade, é grama por centímetro cúbico. Então você não precisa fazer aquela conversão chata de grama para quilo, certo? Bom, 18 sobre 20, gente. Uma dicasinha aqui, ó, para você que quer aprender a ganhar tempo. Percebe que 18 sobre 20, se você simplificar por 2, em cima vai ficar 9 e embaixo vai ficar 10. Agora você não precisa fazer conta, porque qualquer divisão com um múltiplo de 10, você não precisa fazer cálculo, basta apenas trabalhar com a vírgula. Quando você divide, a vírgula caminha para a esquerda, tanto quanto forem a quantidade de zeros. Como eu só tenho um zero, então vai ficar 0,9. Pronto. O que? 0,9 grama por centímetro cúbico. Bom, agora que eu já achei a densidade, agora é só você ir no gráfico. Onde é que está o 0,9? Opa, 0,9 está bem aqui, olha, deixou de propósito já destacado aqui para você. Você vem aqui, 0,9, o encontro é aqui com a reta, e você desce aqui agora na linha da temperatura. E deu quanto? Deu 150 graus. Então, para que a força de tração seja nula, a temperatura do óleo tem que estar a 150 graus, alternativa D de dado. Beleza? Entenderam, pessoal? Olha, se alguém ficou com alguma dúvida, não deixe de escrever aí nos comentários. E se você entendeu, achou a aula interessante, pode escrever também, é muito legal a gente receber um feedback de vocês, seja tirando dúvidas, seja comentando ou até elogiando. Isso é muito estimulante para quem está se dedicando com o maior empenho para que vocês possam entender integralmente cada questão com toda a sua teoria envolvida. Beleza? Ah, e outra coisa bastante importante que eu quero sempre deixar claro para vocês, compartilhem com seus amigos, tragam eles para conhecerem esse nosso projeto, uma vez que ele é destinado exatamente para todos aqueles que têm muita dificuldade e querem aprender todo o conceito completo. Por hoje é só, eu deixo aqui um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, gente. Tchau!